Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Metanoia Podcast. Eu me chamo Marcelo Santos e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui com a gente para mais um episódio desse podcast nosso aqui que é sempre incrível, sempre sensacional, com convidados que têm uma história maravilhosa, sempre com conteúdos para agregar e abençoar a sua vida. Se você está chegando agora no canal, peço encarecidamente que você clique aqui no botão inscrever-se. Se você já é de casa, deixe seu like, comenta e compartilhe o nosso conteúdo para mais uma pessoa. Lembrando que os nossos conteúdos são todos concentrados nesse mesmo canal aqui no YouTube. Então aqui você tem vídeos, você tem ao vivo, você tem shorts, tem muita coisa legal para você consumir e para você ser abençoado. Então fica com a gente. Lembrando que esse episódio aqui ele é patrocinado pela Academia Motion Fit Miguel Badra Suzano. Então você que está procurando uma academia para cuidar da sua saúde, você acabou de encontrar. Aqui na descrição nós vamos deixar o link para você acessar. Entra lá, fala que foi pelo Metanoia, você vai ganhar alguns dias de teste gratuito para você conhecer a academia, conhecer os professores, os instrutores, os aparelhos, são de altíssima qualidade e tecnologia, então bora cuidar dessa saúde aí em nome de Jesus, ok? Dados os recados iniciais, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, que não é a primeira vez que ela está por aqui, é a segunda e se assim o Senhor permitir, virá muitas outras vezes, porque ela tem muita coisa a acrescentar, minha amiga Beatriz Lacerda. Que prazer! Prazer é todo meu, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. A segunda Segunda vez, vez, depois de alguns anos, é 2 anos, verdade. né? Tem 2 aninhos já, né? 2 anos. Nós ainda estávamos no outro espaço. Cara, tem Sim. um episódio da Beatriz aí que tu precisa assistir. Foi maravilhoso. Todo mundo que assistiu chorou com o testemunho da Beatriz. Foi lindo, foi lindo. Você precisa só colocar aí, Beatriz Lacerda, Metanoia Podcast. Você vai achar aí, você vai ser muito edificado. Foi maravilhoso, né? Foi E muito bom. daquela conversa você falou muito sobre o que nós vamos falar aqui hoje, mas não em forma de livro, né? Sim, Mas sim em forma verdade. de um projeto e agora nasceu o livro, porque esse vai ser o tema, nós vamos falar sobre o seu livro, né? E eu acho que a pergunta inicial, primeiro, poxa, dá boa noite, um bom dia, uma boa tarde pra galera aí, quem vai assistir, não sei qual horário. Bom, graça e paz para você que está assistindo. Vai ser uma alegria compartilhar aqui com vocês um pouco desse livro. É sempre muito bom estar com você, Marcelo, e que você seja abençoado aí com essa nossa conversa. Amém, amém. Gente, a Beatriz lançou, deixa eu pegar aqui, Beatriz lançou esse livro aqui, ó. Deixe o cântaro para ser fonte. Tem quanto tempo, Bia, que você lançou? Foi em abril, tem quatro Abril, meses. pouquinhos meses, 4 meses, tá, ó, cheirinho de novo ainda. De E nós novo. vamos bater um papo sobre esse livro, então assim, ó, se prepara, porque eu tenho certeza que essa conversa vai te impactar muito. E o que eu queria saber de você, Bia? Deixa aqui em cima aqui. O que eu queria saber de você? Como foi que nasceu? Eu queria que você passasse pra galera o que levou você a escrever esse livro com essa temática, Deixe o cântaro para ser fonte, provavelmente aí baseado na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Eu queria que você falasse como nasce essa ideia do livro, antes de ser livro era o quê, tal, fala pra galera aí. Bom, esse livro ele nasce primeiro de uma transformação pessoal. É um encontro que eu tive com Jesus de forma realmente mais íntima e pessoal. Eu Uhum. estava passando por um período muito difícil na minha vida, que eu tinha desistido mesmo de viver e o Senhor falou muito comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. E eu lembro que naquela noite que o Senhor foi ministrando ao meu coração, ele dizia para mim: fale a verdade. Porque um momento dessa conversa, né? Conversa de Jesus com a mulher samaritana, eles entram em muitos assuntos. Exato. Mas o que me chama atenção nessa conversa é no momento que ele olha para ela e depois dela falar qual é a situação dela, ele diz para ela: disseste bem ou disseste com verdade. E a verdade não era bonita, né? A verdade é que ela já tinha passado por 5 casamentos, estava no sexto, o marido não era dela. E quando ela bebe, né, ou deseja da água que Jesus tem para dar para ela deseja dizendo assim: porque eu não quero mais voltar aqui. Ah, E aí Jesus diz: então vai lá e busca o marido. Ou naquela, né, naquele contexto de conversa, vai lá e busca a sua questão que você tá fugindo. Busca o motivo que você não quer mais voltar aqui. E ela diz que não tem.
E ele olha para ela e diz: disseste a verdade. Então foi um momento que o Senhor falava para mim: diga toda a verdade. Diga toda a verdade. E ali eu tinha 1 ano de convertida, mas eu ainda estava em um processo de realmente transformação e de conversão, né? Eu tinha 1 ano aceitado Jesus, mas eu estava em um processo de conversão, de mudança de mentalidade, de confissão, né? E naquela noite o Senhor falou comigo de forma pessoal. Só que essa tornou a mensagem dos meus dias, porque todos os dias eu olhava para essa conversa e eu ia entendendo algo dentro dessa conversa. O Senhor ia ministrando algo dentro dessa conversa. Então, esse texto, ele foi o que construiu parte da minha transformação em Deus. Foi o que construiu realmente o meu relacionamento com o Senhor. E aí, a partir dele, depois de 2 anos, eu comecei a fazer um culto com mulheres. E aí, ele nasceu primeiro em casa, em reuniões íntimas, com mulheres na minha casa, com mulheres na casa delas. E aí se estendeu para a igreja, porque o pastor nos comissionou para fazer visitas. E Legal. aí foi estendendo, estendendo, até que virou um culto. E aí tinha esse tema, deixa o cântaro para ser fonte. Na verdade, o projeto começou com o deixei. Deixei. Isso, deixei. Porque aí eu falava sobre mim. Eu Hum, contava a história que eu tinha deixado o meu cântaro, né, para ser uma fonte. Só que aí nessa transição, nesse processo de o culto, das reuniões, e quando ele foi levado para ser um livro, ele deixou de ser sobre mim. E aí começou a ser um convite. Tá na hora de você deixar uau. o seu cântaro para se tornar uma Não é fonte. só a Bia que deixa, você Não, também precisa você deixar. também Todo mundo tem precisa algo que deixar. precisa deixar para trás. Todos nós. Legal. Tanto que tem um capítulo no livro que é exatamente esse. Todos nós já tivemos o que deixar. Muito bom, muito bom. E aí foi indo, tal, e você já tinha em mente livro, não? Quando que você teve esse start e falou, cara, isso aqui pode virar um livro, você conversou um pouquinho aqui comigo, como é que foi isso? Cara, não, pera, esse aqui pode ser um livro, como é que vai ser e tal? Não, eu não tinha, assim, uma. Eu acho que a gente sempre tem alguns sonhos, mas sabe quando que é aquele sonho muito distante? Ah, quando tiver Assim, bem velhinho. isso, era igual quando eu falava pra minha avó, lembra? Eu falava pra minha avó que quando eu tivesse velhinha, igual ela, e tivesse a minha família, eu ia pra igreja. Aí o senhor interrompeu e falou: não, você não vai esperar, Não não é vou isso. esperar. Vai ver que Você tem algo tá. melhor, né? E aí, eu não pensava em escrever um livro. Porém, dentro do projeto, como tinha os cultos, eu lembro que uma vez no próprio um aplicativo de design, eu fiz uma capa de um livro. Mas aí eu fazia alguns designs para postar no Instagram, e aí eu fiz uma capa de um livro e deixei lá. E eu tinha a mensagem dele escrita, só que não só uma mensagem, porque como eu disse, a conversa que Jesus tem com a samaritana, ela é uma conversa extensa, né? Que entra em muitos assuntos. Então eu tinha algumas mensagens dentro desse capítulo. Uhum. E quando eu tive uma transição de igreja, né? Eu mudei de igreja. E depois de 1 ano e meio sendo discipulada na nova igreja, eu entendi que eu precisava voltar com o projeto que eu tinha. Porque quando eu fui para lá, eu parei de fazer esse projeto, tanto Sim. nas casas quanto em outras igrejas. Aí eu parei de fazer o projeto e depois desse 1 ano e meio eu fui conversar com o meu pastor falando do projeto. E aí foi ali que começou a nascer realmente, começou a, aliás, ser gerado o livro. Ele que te deu o start, o pastor Edson Belo que falou, não, ó, dá pra ir, vamos lá. Exatamente, porque eu cheguei no gabinete com meu esposo e o gabinete era para pedir autorização para voltar com o projeto, apresentar para ele o projeto que eu tinha antes de ir para a IMAF e pedir autorização para voltar com o projeto. Só que depois de 1 hora conversando, aí ele fez uma pergunta para mim que eu nunca mais vou esquecer e eu entendi que foi a partir daquela pergunta. E a pergunta que ele me fez foi: será que aquilo que você viveu ou que o Senhor te deu através desse projeto vai dar para ser compartilhado e você vai conseguir passar a mensagem que você quer passar em 2 horas de culto?
E aí foi isso que me fez pensar muito, porque apesar de ter o projeto e ter os cultos, o que eu vivi de mais especial com as mulheres não foi naquelas 2 horas de culto. Foi depois. Foi através de realmente conversas, encontros. O culto nasceu não apenas pelo culto. E eu não quero aqui, de forma nenhuma, diminuir a importância do culto, né? Do nosso momento de comunhão e de adoração juntas. Mas foi daqueles momentos de oração e de conversas, principalmente. No pós-culto, né? O No tete a tete, o olho no pós-culto, olho. olho no olho. E assim, acontecia muita confissão. Então, assim, eu sei que o que realmente, né, dava a graça para aquelas mulheres continuarem é claro, o plano do Senhor na vida delas, mas ela aquela oportunidade de confessar e de conversar sobre situações e de ter clareza sobre algumas situações. Então, esse livro virou um livro por conta de um direcionamento que o pastor me deu e dessa visão que ele já tinha do discipulado, sabe? Boa. Que não era só o culto que terminaria no culto, mas uma ferramenta para usar depois, sabe? Para dar continuidade. Muito bom, muito bom. Maravilhoso, Bia, maravilhoso. E quando você olha para a mulher samaritana, o que mais te causa impacto nela? Assim, quando você olha para essa mulher, a situação dela, na conversa dela com Jesus, você falou que você tem algumas mensagens sobre João 4. Quando você olha para essa mulher, o que mais te causa um impacto, assim, pessoal, a ponto de você, poxa, de nascer uma obra, né, desse episódio tão maravilhoso, tão rico, tão extraordinário, que é o encontro de Jesus com essa mulher? Olha, depois de conhecer assim mais a história dela, o que mais me impacta é desde o início, né? Porque quando Jesus vem para reconciliar todas as coisas, para nos reconciliar com Deus, a forma que os samaritanos estavam vivendo. Apesar de fazer parte do povo de Israel, eles estavam vivendo na mesma geografia ali, só completamente separados. Desconectos, né? Desconectos. E eu gosto de pensar, quando eu olho para a mulher samaritana, no que o Senhor falou para a mulher cananeia. Porque quando a mulher cananeia, que é de uma geografia completamente afastada, diz para ele que, né, para ele ter misericórdia, para ele socorrer ela, ele fala assim: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E os samaritanos eram essas ovelhas perdidas, né? Porque desde o cativeiro assírio eles tinham sido separados por conta da mistura, e os judeus olhavam para eles, né, de uma forma de desprezo, consideravam eles cães, porque tinham se misturado com outros povos. Então, a mulher samaritana ela já vivia em um contexto completamente separado, mesmo estando na geografia, mesmo estando dentro do plano inicial. E aí, quando o texto diz que era necessário, mas não uma necessidade apenas da cidade, mas diz que era-lhe necessário, era uma necessidade que Jesus tinha que atender, aí eu não consigo ver ele como outra coisa, realmente como o reconciliador, né? Aquele que veio para reconciliar todas as coisas. E entra no tema do seu livro, né? Reconciliados. Porque eles viviam naquela geografia, eles faziam parte do plano do Senhor, mas eles estavam separados por causa de um erro que eles viveram durante o cativeiro. Cara, meu Deus. Até por uma ideia totalmente equivocada, né? Que eles tinham até mesmo do próprio Deus, né? Exatamente. Não, tá louco. E se você pudesse, assim, definir, Bia, a principal mensagem que esse livro carrega para os dias de hoje, para quem lê esse livro nos dias de hoje. Cara, a minha intenção, a minha mensagem, o que eu queria transmitir para as pessoas que lessem esse livro é isso aqui. Essa é a centralidade desse livro. Como você definiria isso, mano? Eu definiria ele como o Senhor que veio para nos reconciliar deseja nos transformar. Porque é por esse ponto. Eu começo falando do encontro que ela tem com ele. Mas aquela conversa é a conversa mais longa, né? Que Jesus tem registrada, não só como uma pessoa, não só como uma mulher, mas como uma pessoa.
Porque no capítulo anterior ele até conversa com Nicodemos, mas a conversa não é tão extensa Verdade. quanto com o registro da mulher samaritana. E dá pra ver na conversa deles que tem muitos pontos. E ali tem muitos pontos que a gente consegue tirar pro processo de transformação. Para uma vida contínua em conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Ele. Porque Jesus até chega falando de uma necessidade dele, aí ele aponta uma necessidade dela, aí ele faz ela perceber a necessidade dela, só que quando ela percebe a necessidade dela e desperta o interesse por aquilo que ele tem para oferecer, ele faz ela confessar. Ele faz ela dizer a verdade. E só quando ela diz a verdade que ela começa a receber a revelação. Porque ela olha e diz assim, eu vejo que o Senhor é um profeta. Só que ela ainda não tem uma revelação dele completa. Meu Deus. E aí é de forma crescente. Crescente. É de forma crescente. E aí, conforme ele vai se revelando para ela de forma crescente, o que ela recebe, ela não consegue reter para ela. Ela vai para a cidade, do lugar que ela queria fugir, que ela queria se esconder, Exato. e ela não vai propagando outra mensagem a não ser dizendo assim, ele sabe todas as coisas que eu fiz. Muito bom. Muito bom. Cara, esse texto ele é maravilhoso, né? Esses dias eu tive a ousadia de pregar nele um sermão e eu falava, olha que interessante, né, Bia? Essa parada que você falou que ela foi entendendo, foi tendo uma revelação ali meio que progressiva de quem Jesus era, Sim. até ela chegar, opa, ele é o Cristo, porque o Jesus se revela pra ela. E aí eu falei, cara, olha que interessante, a mulher samaritana, ela tá pisando num chão que só existe por causa de Jesus. Uhum. Ela tá debaixo de um céu que só existe porque Jesus o criou. As nuvens só tá ali porque Jesus o criou. O sol, por mais que tava castigando, só tá ali por causa de Jesus. A água que ela foi buscar no poço só tá ali por causa de Jesus, mas ela só adora Jesus quando Jesus se revela para ela. Sim. Então é impossível nós Deus. adorarmos Jesus sem que ele se revele a nós. Nós só podemos adorar a faceta que ele nos revela. Então, eu falei um pouco sobre adoração pra galera. Eu falei, cara, a adoração, a música é uma expressão de uma vida de conhecimento de quem Jesus é. Uhum. Se você tem a revelação de Jesus e você canta a música expressando essa revelação que você teve, aí é uma adoração. Agora, quando você canta uma música sem ter a revelação de quem ele é, só música. Meu Deus. É música por música, né? Não tem Sim. essa profundidade desse encontro. De ela sair e ela falar, cara, é ele. Não tem outro. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele falou tudo. Cara, essa revelação que Jesus traz pra ela, poxa, Jesus poderia ter trazido pra qualquer outra pessoa, cara. Mas ele escolheu Escolheu alguém. ela, cara. Uma mulher, como você falou, cheia de traumas, cheia de pecados, cheia com a vida toda torta, toda bagunçada. Como, cara? Jesus é maravilhoso. Ele é. Ele é. E é tão assim que o processo, né, da transição, do deixei para o deixe. Porque quando ela chega nos samaritanos, falando, eles vão até Jesus. Só que depois os próprios samaritanos testificam para ela, dizendo assim, nós viemos pelo que você falou. Mas agora nós ficamos ou nós conhecemos o que ele se revelou. Então a revelação que ele trouxe para ela abriu acesso para que ele também Sim, alcançasse, né? exato. Porque o Senhor sabe muito bem, Marcelo, com quem a gente vai comunicar. Isso. Ele sabe que o que ele fez em nós vai comunicar. Por isso que a gente não pode se calar, porque talvez o público que você vai alcançar eu não vou conseguir alcançar. O que eu vou alcançar, o Marcão talvez não alcance, mas o que o Marcão alcançar, eu não vou conseguir alcançar. Sim. Então, por isso que a gente não pode negligenciar. Eu acho que é uma das coisas que eu mais falo assim quando eu ministro. Eu tenho uma mensagem que provavelmente vai surgir um livro também, né? Aham. Que é assim, já tem muita coisa escrita, que é Vivendo o Extraordinário ID de forma ordinária. Então eu falo o quanto que cada profissão pode contribuir para a expansão do reino de Deus. Exatamente por isso que você disse, né? Poxa, talvez nunca ninguém imaginou
que ouviria sobre o Cristo através dessa mulher. Sim. Então, poxa, talvez ninguém nunca pensou, cara, eu vou ser alcançado enquanto eu vou numa barbearia cortar o cabelo. Não. Eu nunca vou ser alcançado por Jesus enquanto eu tô pegando um Uber. Eu nunca vou ser alcançado por Jesus enquanto o cara tá indo fazer uma divulgação igual o Marcos me gravar minha lanchonete, sabe? Então Exatamente. Jesus é especialista em pegar pessoas vivendo a vida ordinária para que elas comuniquem uma mensagem extraordinária e essas pessoas sejam alcançadas e elas possam falar, cara, o jeito que Jesus me alcançou foi assim, bizarro. Peguei o Uber começou a falar de Jesus pra mim. Então. Fui cortar o cabelo, o barbeiro começou a falar de Jesus pra mim. Eu contratei um cara pra fazer uma filmagem pra mim, o cara falou de Jesus pra mim. Foi assim que, sabe, isso é, cara, pensar nisso é maravilhoso. Não, e até olhar para a história dela, né? Porque imagina, ela sai de casa para buscar água para atender demanda da casa dela. Ela saiu para buscar água para lavar roupa, para fazer comida. Só quando ela chegou lá, ele estava sentado no poço dizendo: Num dia ordinário, né? Ela se encontra com Jesus e ela vive o extraordinário. no lugar da rotina, no lugar do ordinário, no lugar do comum. Acho que é o Billy Graham, né, que diz, se prepare porque coisas extraordinárias acontecem em Em dias dias comuns. comuns, né? Em dias normais. E para essa mulher, é só mais um dia, né? Então, só mais um dia. Cara, que louco. E uma parada legal, Bia, o cântaro, ele é algo assim muito central no livro. É uma metáfora muito latente no livro. E eu queria que você falasse o que esse cântaro representava para essa mulher e o que é o cântaro para as mulheres, para as pessoas nos dias de hoje. Você falou um pouquinho sobre todo mundo tem que deixar alguma coisa, no caso ela deixou o cântaro, mas o que é esse cântaro? O que esse cântaro representa para ela? O que esse cântaro representou para você e o que ele pode representar para as pessoas que nos assistem? Esse cântaro, no meu ponto de vista para a vida dessa mulher, era realmente uma necessidade que ela tinha, uma necessidade real e básica, né? Uhum. Só que o nosso problema é talvez centralizar nas nossas necessidades reais e básicas toda a nossa vida, toda a nossa força, todo o nosso olhar, todo o nosso empenho e não ter a revelação de quem Deus é, de quem Cristo é. Uhum. E quando a gente tem a revelação de quem Cristo é, as nossas necessidades, por mais que sejam reais, por mais que, né, elas sejam necessidades, elas acabam se reduzindo a nada perto de quem Deus é, né, de quem Cristo é. Ano passado o Senhor falou muito comigo sobre contentamento. E foi muito desafiador para mim, porque eu achava que eu já estava contente. Só que quando o Senhor decide falar com a gente sobre algo, a gente percebe o quanto a gente ainda é insatisfeito. E aí o Senhor, de forma repetida, me trazia a memória e me fazia entender que contentamento é estar completamente satisfeito nele, independente das circunstâncias. E essa mulher, ela apresentava uma necessidade, uma falta ali na vida sentimental dela, né? Sim. Na vida do... E é válido dizer que ela teve 5 maridos. Então foi uma tentativa de realmente fazer o certo. Só que eu não sei se você já se deparou com alguma situação da sua vida de um sonho, de uma tentativa, e de tanto você insistir em algo e algo não dá certo, você olhar e dizer, desisto. Não é pra mim. Tanto faz. Era. Eu costumo dizer, né, de forma assim mais informal, que algumas pessoas de tanto tentar fazer o certo e não conseguir, então vou fazer de qualquer jeito. De tanto fazer de forma excelente e não conseguir, então tanto faz. E é isso que me parece quando eu olho pra ela. Ela teve 5 maridos, mas agora o que ela tem não é dela. Cara. Real. E o encontro com o Senhor e a nossa vida com o Senhor, ela é muito assim, particular. Eu não vou ter a mesma experiência que você e você não vai ter a mesma experiência que eu. Para essa mulher, o cântaro representava ali a vida sentimental dela, mas para outras pessoas pode representar algum sonho e pode representar até mesmo o ministério. Nossa. Sabe, uma pessoa que se dedica e ela vai e faz e realiza e
e de tanto tentar fazer, mas não dá certo do jeito que ela imaginou que ia dar certo, olhar e falar, então, Deixa quieto, isso aí não é pra mim. Tô nem aí. Cara, e. Nossa, que louco, né? Não, isso aí que você falou é muito real, cara, porque a falta de contentamento, né, que nós temos das coisas, às vezes faz a gente abraçar coisas erradas, né? sim, Tomar atitudes erradas e agir de forma errada. E você falou sobre pessoas que todo mundo precisa deixar alguma coisa. Com a experiência dos cultos, com a experiência das mesas, do livro agora, tem algum testemunho que você pode compartilhar e, poxa, de pessoas que deixaram alguns cântaros para trás, deixaram algo que traumatizou elas para viver a vida que Jesus tem para elas, sendo fonte e jorrando na vida de outras pessoas. Queria que você ah, eu falasse um pouquinho para tenho. nós Eu disso. tenho algumas, mas eu acredito que duas, assim, que me marcaram muito foi assim que o projeto começou e outra que foi ano passado. Assim que o projeto começou, eu tinha uma colega que realmente ela vivia uma vida de prostituição mesmo, que Caraca. ela tinha isso como profissão. E depois do segundo culto do Deixei o Cântaro para Ser Fonte, ela realmente largou essa vida e assim, ela tá até hoje assim caminhando com o Senhor. Então, Meu pra mim Deus. isso foi, sabe, quando você olha assim, você fala, cara. Só que não foi ano passado também eu tive outra experiência muito forte. Essa moça faz até parte do grupo devocional hoje que eu tenho. Ela estava assim em uma situação muito difícil mesmo assim na vida dela, de dívida, de escolher errado. Ela Uhum. pensa uma mulher assim guerreira e ela já trabalhou com tudo. Ela já trabalhou com muitas coisas, assim, decoração, vendas, muitas coisas. E ano passado ela caiu na besteira de começar a postar, jogar. Caiu pro negócio de aposta, cara. E aí a gente começou a fazer um propósito em João 4. E aí a gente fez dos 28 versículos lendo. E ela parou, Meu Deus, que bênção, se cara. reergueu, hoje tá trabalhando em outra área, assim, mas ela parou de olhar assim e falar assim, não, de tanto tentar dar certo e dar errado, eu vou fazer de qualquer jeito. E ela voltou e falou, não importa o preço que eu tenho que pagar, eu vou fazer dar certo. Então, é muito bom o pós, o discipulado que a gente verdadeiramente vê a transformação, né? A gente Sim, vê, assim, coisas acontecendo que a gente fala, meu, só Deus podia fazer isso, né? exatamente, cara. Exatamente. Nossa, que lindo, cara. Oh, que lindo, que lindo. Gente, é o seguinte, se você tá gostando desse episódio aqui, você precisa já deixar seu like, cara. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa que nós já conversamos aqui. Tem muita coisa boa, tem muita pergunta interessante que eu quero fazer para Beatriz sobre o livro, mas você já tem que deixar seu like aqui. Você já tem que comentar alguma coisa, você tem que falar aqui o que você tá achando desse episódio e compartilhar para mais uma pessoa. Vai ter aqui as redes sociais da Beatriz também. Se você não conhece o trabalho dela, se você não conhece o projeto que ela faz com as mulheres, por favor, entra lá no Instagram dela, chama ela no direct, tenho certeza que ela vai te dar uma atenção lá e vai ser bênção, vai ser um canal de bênção para sua vida. Mas eu quero falar aqui agora para vocês que esse episódio também é patrocinado pelo Itepa Bible College, galera. Olha aí, ó. Tô aqui com uma convidada formada, respeita que ela é formada. É. Beatriz que se formou no Itepa, eu tenho feito meu bacharel em teologia lá, tem sido uma experiência extraordinária. Ano passado eu estava estudando numa escola, fiquei um ano, aí aconteceu algumas coisas que eu precisei mudar para o ITEP e assim, cara, não me arrependo em nada. Uma escola fantástica, professores capacitados. Ontem eu conversava com o meu pastor e eu falava para ele, falava, pastor, sabe o que eu mais gosto de estudar no ITEPA? É porque todo mundo que dá aula lá é chão de igreja. Não é É. aquele a pessoa que só vai lá para dispensar informação na sua cabeça sobre uma temática. Não! Os caras, eles são chão de igreja, então tudo é um funil, né? Vem aqui aquela parada que te deixa, meu Deus, cara, que doideira isso, que doideira. Aí Sim. vai afunilando, quando você menos pensa, cara, a informação vem e vai para uma vida prática, sabe? Para chão de igreja, para discipulado, para vida na vida. Então, assim, é maravilhoso. É uma teologia muito saudável e você precisa conhecer o ITEPA. Aqui na descrição tem um link também. Você pode entrar
pelo link, chama lá no direct do Instagram, a galera vai te dar uma atenção, eles são super atenciosos, tá? Então chama lá, faça sua inscrição, tem IAD, então qualquer lugar do universo que você tiver, você pode estudar com a ITEPA através do online, e nós temos também o polo presencial. Vê qual fica melhor para você e vem estudar, vem fazer teologia, vem aprender sobre a pessoa de Jesus e uma teologia muito saudável, ok? Então vamos lá, Bia. No livro, você fala sobre a mulher se tornar uma fonte. Na prática, como é isso? E como ser essa fonte? Fala um pouquinho para nós sobre isso aí. O se tornar uma fonte não vem de outro lugar a não ser dessa revelação, né? O último capítulo, inclusive, é momento de transição, que fala sobre o realmente abandonar para se tornar. Porque mais do que fazer, o Senhor deseja que o ser, né? Boa. Então, quando você provou da água e realmente deixou fluir em você, não é uma coisa forçada, é natural. É como nós estávamos aqui conversando. Alguém que entrou no carro do Uber e não imaginou que o Uber ia falar de Jesus, né? Alguém que foi lá fechou um trabalho para ser filmado e nem imaginou que o filmmaker ia falar de Jesus. Porque não é uma coisa forçada, não é uma coisa... A fonte é isso, né? A água, ela flui. A água, ela flui, porque eu gosto de usar até isso, é o transbordar. É o que tá dentro de você deixar para sair para fora. E aí é muito natural isso. Então, como se tornar uma fonte ou como ser uma fonte? Beba dele. Busque a ele. Se relacione com ele. Nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Eu sempre falo algo e eu sempre oro também por algo. E nessa oração eu digo que não há nada que o Espírito não possa nos ensinar. Então, às vezes, a gente não pode setorizar. Às vezes não, nunca. A gente não pode setorizar a nossa vida. Porque o Espírito entende sobre maternidade, sobre casamento, sobre profissão, sobre teologia, sobre ministério, sobre discipulado. Ele entende sobre tudo. Então, quando você for estudar sobre algo, quando você for exercer algo, você peça para o melhor professor. Espírito, me ajuda. Me ajuda a ser excelente, me ajuda a ser antes de fazer. E ser fonte é isso, é primeiro se encher dele e aí o transbordar É natural. é natural. Maravilhoso. Porque a gente tá sendo exemplo, ou tá sendo visto, ou tá sendo copiado, ainda que a gente não perceba isso. Às vezes a gente se torna referência de forma intencional. Mas às vezes apenas porque a gente tá fazendo algo pro Senhor e tá sendo algo no Senhor. Não porque a gente quis. Eu acho que é muito bom, assim, é muito bom a preparação, é muito bom tudo. Só que eu acho que quando a gente só faz pra ser visto e não se torna, é muito perigoso. Porque aí a gente vive só em performance. Meu Deus. Com um eco dentro. Agora, quando a gente independente se alguém tá nos vendo, independente se a gente tá sendo intencional ou não, a gente tá fluindo dessa água, sabe? Cara, que louco. E, nossa, e assim, gente, vocês percebem, né? Cada palavra do título do livro que a Bia escreveu tem a sua importância, tem o seu significado, tem uma profundidade. Então você deixa o cântaro para que você se torne. E isso que você fala é muito interessante, né? Não é só você fazer, é sobre você se tornar aquilo, né? Poxa, e aí a gente olha para as escrituras, quanta gente não fez, quantas pessoas fizeram, mas não se tornaram. Por exemplo, o Judas mesmo. Cara, Meu Deus. o cara foi discipulado por Jesus. Meu Deus. Quando Jesus envia os discípulos para poder pregar o evangelho, curar os enfermos, Judas estava no meio. Provavelmente ele fez alguma coisa, provavelmente ele operou alguma coisa ali pelo poder que Jesus impeliu aos discípulos, mas não se tornou. Não deixou o cântaro para ser a fonte verdadeiramente, para se tornar, né, um verdadeiro discípulo de Jesus. E é muito perigoso isso, né, Bia? Principalmente nós que estamos
pregando, liderando, pastoreando, cuidando de gente, é muito fácil você cair nessa performance e nessa vontade de aceitação das pessoas também, né? Muito, muito, Marcelo. E ainda mais porque a gente se cobra, né? A gente estava conversando sobre isso aqui, sobre, assim, ser excelente, sobre entregar o melhor, sobre fazer o melhor. E aí nisso a gente pode esquecer um pouco da nossa humanidade, pode esquecer um pouco que a gente está em um processo de aperfeiçoamento. Porque o que que eu falo aqui também nesse livro sobre o processo de transformação? A gente ainda não está pronto. Por mais que a gente tenha deixado para se tornar, é crescente, sabe? E se a gente não se lembrar disso, a gente vai deixar de fluir. Exatamente. E essa parada de deixar de fluir é interessante, porque ainda dentro do texto, né? Aquela mulher, ela poderia ter colocado todos os empecilhos para ela não falar de Jesus, né? Então eu acho que a história dela também, vendo agora na nossa conversa aqui, eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que também traz um pouquinho de identidade, né? Traz um pouquinho de Muito. identidade, porque ela poderia falar, ah, não vou falar não, ninguém vai me dar crédito, ninguém vai me ouvir, ninguém vai... Aquela síndrome do impostor que a gente Oh, sempre usa, né? Então, ah, quem vai dar crédito para uma pessoa igual eu? Quem vai ouvir o que eu tenho para falar? Sou mulher? Já aham. é o baita de um preconceito danado. Como que eu vou falar que eu tive um encontro com o Messias e ele me revelou que ele é o Cristo? Não, pô, não faz sentido, né? Então eu acho que Faz. fala um pouco de identidade também, né? Isso é muito interessante porque nesse processo de quando o Senhor falou comigo e aí ele começou a fazer com que eu falasse os outros, teve um período da minha vida que eu falei assim: não, não quero falar da história. Eu não quero falar de como foi que o Senhor falou comigo nela. Eu só quero falar dela. Ou eu não quero mais falar dela, eu quero falar agora de outros textos. Por quê? Porque eu queria esconder por conta dessa pergunta. Quem vai me dar crédito? Quando souberem como foi que eu encontrei com ele, vão me olhar com outros olhos. A sua história de alguma forma deixou sua identidade fragmentada, né? Porque Sim, a Beatriz antes de Cristo é era uma uma Beatriz. pessoa. A Beatriz, com o encontro com Cristo, é outra pessoa. Então eu acho que Exatamente. nós, todos nós temos essa dificuldade de entender. Poxa, peraí, o Pardal era outra pessoa. Agora que ele está em Cristo, independente do que aconteceu com ele no passado, isso já não é mais uma identidade. A identidade dele foi corrigida em Dele. Cristo. A sua identidade foi Exatamente. corrigida em Cristo. E como é que é, cara? Como é que foi pra você essa parada de ser. Não, peraí, mano. É isso, eu vou pra cima, eu vou escrever e vou colocar minha história aqui também. Como é que foi? Foi uma luta, Foi luta, né? porque Mó treta, né, meu? Cara, a gente luta foi. muito, né, Gente, mano? eu não adianta, eu não consigo, assim, ser. Eu queria, né, ser, assim, bem polida, fingir que não, foi tranquilo, mas não foi, não foi. Foi uma luta que eu tive que vencer comigo mesma. E aí o Senhor começou a falar muito comigo quem eu queria impressionar. Eu tava guardando minha reputação pra quem? Quem Exato. eu acho que assim, a reputação já falei muitas vezes, mas quem eu queria impressionar, acho que é a primeira vez que eu falo, e eu falei com você antes da gente começar Exatamente. o Exatamente. podcast, né? Porque a gente acaba escondendo um orgulho, uma vaidade que a gente tem. Por quê? O que que aconteceu? Quando eu comecei, né, a corrigir minha vida, a entender que em Cristo eu poderia ser uma nova criatura e que Ele tinha me chamado para ser uma nova criatura, então eu olhava para a criatura passada e falava assim: essa daqui eu desconheço. Essa daqui eu enterrei mesmo. Essa daqui eu não. Então ninguém precisa saber a história dessa daqui. Deixa eu saber só a história dessa daqui. E aí o Senhor começou a falar comigo, tanto que o livro tem. Era para ter 9 capítulos. Porque são 8 capítulos falando sobre a mulher samaritana. Só que o Senhor não me deixou entregar para a editora sem antes eu colocar a história atrás da história. Hum, E esse capítulo foi o que mais doeu para mim escrever, porque eu escrevi ele em lágrimas. Só que é muito interessante quando você lê o livro, parece que ele foi o que eu escrevi primeiro. Porque o que que acontece? Os capítulos vão se encaixando um no outro. uhum. E quando você começa pela história, atrás da história, parece que eu quis contar como foi o processo de transformação, mas na verdade não. Eu queria contar só os 8 capítulos. Só que a história atrás da história
faz todo sentido para o que eu vou escrever na frente. Que louco, que louco. E aí você tem que mexer no cântaro, né? Não. Aí dói, né? Aí dói. Que aí você tem que lembrar dos dias que você ia debaixo do sol, É, pegar água, num horário que ninguém tava ali, se lembrar que ninguém te exatamente. dava atenção, Exatamente. Cara, aí você E fala, não é meu... nem só que ninguém me dava atenção, é que eu me escondia. Aham. Porque essa mulher, a gente falando de identidade. Essa mulher decide, já que a história dela é tão vergonhosa, então vou esconder tudo. E quando a gente tem identidade, por mais que nem todos aceitem, nem todos compreendem, nem todos vão gostar da gente, a gente é firme naquilo que a gente é, o que a gente viveu, o que meu pastor tem uma frase que foi cura e bálsamo para mim durante esse tempo de escrita. E ele dizia para mim, ele dizia para a igreja, né, enquanto ele pregava, valorize a sua história. Valorize a sua história, valorize a sua história. Só que é muito bonito valorizar a nossa história quando a gente tem uma história de triunfo, É, né? verdade. Quando é vitória atrás de vitória. O difícil é valorizar a história quando a gente olha para os dias maus, quando a gente olha para as faltas, quando a gente olha para os erros, quando a gente. Só que também fez parte da construção. Eu sei que hoje esse relacionamento que eu tenho por Cristo, e essa paixão que eu tenho pelo Senhor, esse desejo que eu tenho pelo Senhor, ele foi porque eu sei de onde ele me tirou. Sabe, eu sei que o que ele fez só ele poderia fazer. E talvez se eu não tivesse esse entendimento, talvez eu seria mais tranquila, mais contida, mais por conta de que eu sei quem eu sou, sabe? Caraca. Eu sei como eu sou. Então talvez se eu não tivesse todo essa consciência de, cara, eu sei quem eu era. E só ele poderia ter feito isso. Que pesado, né? Tem um livreto do Tim Keller chamado Ego Transformado, acho que você já deve ter lido com certeza. Já apanhado Clássico. Não, bastante. é um clássico. Não tem como você ler aquele livro e você ficar normal, né? É. Eu fiquei em crise com aquele livro. E tem uma frase que ele fala no livro que me marcou. E, cara, eu não precisei nem escrever essa frase, porque ela ficou assim dentro do meu coração de um jeito assim que eu não consigo tirar ela. Toda vez que eu tô em crise, com aquelas crises existenciais, olhando para mim mesmo, Aham. ou me diminuindo demais, ou de alguma certa forma me achando soberbo demais, eu sempre lembro dessa frase. Quando o Tim Keller fala assim: Evangelho não é sobre pensar em mim como se eu fosse menos, e nem pensar em mim como se eu fosse mais. Evangelho é sobre pensar menos em mim. Meu Deus. É não pensar em mim. Então, aí ele usa o apóstolo Paulo. Cara, eu não tô preocupado com o que vocês pensam sobre mim. Mas eu também não tô preocupado com o que eu penso sobre mim mesmo. Porque se eu for pensar no que as pessoas pensam sobre mim, eu fico em crise. Se eu começar a pensar no que eu penso Eu sobre mim vou me mesmo, eu vou achar. ficar em crise também. Porque uma hora a gente tá se achando um É. lixo, um nada, e aí você não quer fazer nada, você não quer escrever, você não quer pregar, você não quer liderar, você fala, mano, não quero saber mais de nada. Ou então você tá naquela, não, eu faço, eu sou bom, eu acredito, eu confio. Então, Aham. pensar em nós, cara, é perigoso. É. Aí o Tim Keller, de forma brilhante, diz, cara, o evangelho vai te fazer pensar no outro. Aí não importa se você se acha menos, se você se acha mais, o quanto você está contribuindo para benefício do outro, o quanto você está servindo o outro, o quanto você está sendo útil para que o outro seja edificado e abençoado através dos dons e talentos que Deus te deu. Para de pensar em você. Para de pensar em você. Aí tem outro clássico também, Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, que ele fala exatamente isso. O quanto o diabo quer nos levar para esses dois extremos, né? Ele Sim. fala, ele mostra a ação do diabo. Então, o diabo ou ele quer te fazer um cara extremamente soberbo, Uhum. arrogante, prepotente, ou ele quer te levar para aquele extremo. Você tem que reconhecer que você não é nada, que sem Cristo você não pode nada, sem Cristo você não faz nada, mas em Cristo você pode. Só que o diabo ele quer Isso. te fazer tipo assim, mano, você é tão ruim, você é tão podre que nem Jesus te Que nem. quer. Nem com Jesus você Exatamente. vai fazer o que você tem que fazer. Ah, Bia, você quer escrever um livro? Para! Não, mas eu Quem tô é cheio. você? Quem é você? Não, mas eu tô cheio do Espírito. Não, que negócio de cheio do Espírito Santo? Você nem o Espírito Santo te quer. Nem Jesus te quer. Exatamente. Sabe aquela parada de você se. E aí você paralisa. Então, Paralisa. é esse despertar. Acredito que o seu livro também tem esse despertar. Cara, Tem. olha pra Jesus. Olha Olha pra pra ele. fonte que você vai se tornar fonte também. Vai ser algo natural. Você vai entender sua identidade. Tanto que eu recebi muitos registros mesmo assim de mulheres, muitos testemunhos, e elas falam assim, parecia que eu tava conversando com alguém, mas que em toda essa conversa eu tava
sendo ministrada por Cristo. Como se o Senhor estivesse falando com ela, sabe? Como se fosse uma conversa pessoal e que o Senhor estava falando com elas, assim, foi muito claro para elas. Então, é apontar para Ele. Quando eu estava em processo de construção desse livro, o Senhor foi ministrando a minha vida com João 15. E foi essa questão, né, de sem mim, vocês não podem fazer nada. Só que ele me levava lá para Romanos 8 também. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Meu Deus. Tá ligado em mim, a minha palavra limpa você, é por mim que dá fruto. Sem mim não pode fazer nada, mas também se confiar em mim, vai produzir muitos frutos. Mais frutos. Meu Deus, meu Deus. É isso aí. Gente, ó, quero falar agora pra vocês rapidinho aqui da Coletiva Emaús. Coletiva Emaús é uma das nossas patrocinadoras aqui do canal. Coletiva Emaús não é uma loja que vende apenas camisetas bonitas, estilosas, não. Coletiva Emaús é uma loja com propósito, é uma loja missionária. Quando você adquire um produto da Coletiva Emaús, uma porcentagem do dinheiro é investido para missões. E é de verdade, tá, gente? Eu acompanho, eu conheço o Tom, meu amigo, e eu sei muito bem que é um projeto muito, muito, muito sério mesmo. Então, a Emaús é sim uma loja muito missionária. Então, ó, aqui na descrição vai estar o link para você acessar o site da Coletiva Emaús, e se você colocar o cupom Metanoia15 na sua compra, você tem 15 de desconto em qualquer roupa, em qualquer peça. Então, você precisa entrar lá no site, você precisa dar uma conferida e adquirir a Coletiva Emaús. Cara, vai andar bonito, vai andar estiloso e com propósito, ok? E agora eu quero entrar aqui na nossa conversa sobre o processo criativo, né? Porque, poxa, tem a parte espiritual, tem a parte da sua história, tem as sabotagens, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse processo criativo. Como foi esse processo de escrita? Você falou que teve momentos que você escreveu ali em lágrimas, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de escrita, como é que foi essa experiência como escritora. É o seu primeiro livro, né? Lançado, assim. Sim. Acredito que você tem alguns outros rascunhos, mas esse aqui, né? Poxa, como é que foi essa parada pra você? Eu gosto muito de ler, então o processo criativo veio das leituras mesmo que eu faço. E assim, às vezes eu preciso entrar na caixinha do nada para poder ter essa inspiração, sabe? Eu preciso Entrar na ficar em caixinha do silêncio. nada é bem filósofo, hein? Foi agora. Não é? Não, agora você transcendeu. Mas você também não precisa? Sim, eu sempre Tipo, tentava entender como silêncio. definir esse momento, mas agora eu vou definir desse jeito. Caixinha do nada. Toda pessoa que vai criar alguma coisa precisa entrar nessa caixinha do nada. Do Cara, nada, legal, gostei dessa que eu expressão. preciso ficar um pouco sozinha, eu preciso, sabe, ter o meu momento, assim, de olhando pro nada, eu preciso começar até conversar comigo mesma. Não vou, né? Eu preciso ficar pensando, assim, pra poder ter esse processo criativo. E teve alguns livros que falam da mulher samaritana que eu até li e que eu uso algumas referências aqui. Um que eu amei ler foi O Jesus que as Mulheres Viram. Então, foi muito bom. E 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. Eu também li, que fala sobre a mulher samaritana e me ajudou. E teve outro, Mulheres da Bíblia. De nenhum eu falei os autores, né? Errei, mas... Ah, mas a galera É dá um porque- Googlezinho, eles é, acham. Hoje Google. tecnologia. Você acha? E Mulheres da Bíblia também me ajudou, mas realmente para o processo criativo eu preciso ficar nesse período de silêncio, tanto que eu até brinco, né, que quando eu estava escrevendo o livro, as crianças iam para a escola, eu, Antônia, ia para trabalhar, era o momento exatamente que eu escrevia pela manhã. E aí elas olhavam para mim e falavam, bom trabalho, mamãe. E aí Caraca, meu. Aí eu olhava assim e eu entendi o que ela estava querendo dizer, mas eu ainda não conseguia enxergar isso como um trabalho. Porque eu olhava e eu até falo aqui também que foi quando o Senhor me levou. Eu escrevi realmente o livro quando o Senhor me levou para casa, e me levando para casa, eu tive que pedir, né, o desligamento da empresa, e ele falou, vou te ensinar a ser mãe e esposa. Só que eu já estava casada, e eu já era mãe fazia tempo, então... Eu tava em casa.
Então, eu tava, né, eu tinha meus momentos de estudo, de leitura e de escrita, mas eu tava em casa. Meu trabalho era cuidar da minha casa, me preparar, né, para atender meus compromissos fora e escrever. E quando as crianças davam tchau pra mim, me desejando um bom trabalho, tinha dias que eu entrava em crise, porque eu falava assim, que trabalho é esse que não recebe? Porque eu comecei a trabalhar muito nova. E quando eu vi o Senhor me levando pra casa para me ensinar a trabalhar com tanto zelo, e com tanto amor e com tanto empenho, só que sem receber, Foi um desafio, né? nossa, Bia, você já leu um livro chamado Simplesmente Crente? Do não, Michael Horton? Tu não. precisa ler esse livro. Mano, coloca na tua lista de livros. Pra mim, sem sombra de dúvidas, foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. Top 5. Aham, Top 5 fácil, assim. E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala de uma missionária. Uma mulher que ela é missionária, mano, guerreirona. Ela ia para os países perseguidos. Ela ia pra lugar escasso, ribeirinho, e cavava poço, mano. Cavava poço, inclusive eu fiz um poema. Eu fiz um aham. poema dessa leitura que eu fiz dessa mulher. Ela cavava poço e matava a fome de estrangeiro. E ela era, cara, pra frente, assim. Ela casou. Nessa que ela casou, ela teve 2 filhos. E ela teve que ir pra dentro de casa e sair das missões. E ela começou a perceber, cara, chega a me arrepia. Ela começou a perceber que cuidar das crianças era muito mais desafiador do que cavar o poço. Cuidar da mamadeira do filho era muito mais trabalhoso do que alimentar um estrangeiro. Ela começou a perceber que o desafio de ter que lidar com as desavenças, com o ferro afiando ferro no casamento, era muito mais difícil do que correr das balas perdidas, das perseguições, dos... Cara, e aí ele começa a falar. Aí ela teve uma percepção. Deus está trabalhando mais em mim dentro de casa do que enquanto eu estou no campo. E aí ela Muito. fala: não estou menosprezando os missionários. Não. Eu trabalhei, eu sei que precisa, eu sei que é uma obra, mas muita gente Deus vai ter que tirar do campo para colocar dentro de Nele, casa né? para trabalhar. Eu vou, e aí ele fala que tipo ela tem o desejo de voltar para as missões de novo, mas esse processo para ela foi Deus Fundamental. esmagando ela e ensinando coisas para ela que ela nunca aprendeu fora. Eu preciso ler. Não, lê. Cara, assim, é um tapa na cara. Você vai ler 2 semaninhas. É um livro denso um pouquinho assim, mas você lê 2, 3 semaninhas. Fácil, fácil, porque é muito gostoso. E, cara, você é muito edificado. É muito bom. Muito bom. Eu até falo aqui na história, atrás da história, que o livro nasceu enquanto eu era polida. Porque foi exatamente nesse processo do Senhor me levando Uhum. para dentro de casa, para as tarefas, né? Repetitivas, cansativas, dos ferros, do ferro afiando ferro. Mas foi exatamente onde ele me fez ver valor em tudo. Em tudo. No ordinário mesmo, assim, no, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que realmente eu vou provar se você é ou se você faz. Sim, exatamente. E teve algum momento durante a escrita que Jesus te ensinou algo sobre ela que você nunca tinha percebido, algo inusitado, que você falou, caraca, velho. Porque tem esses processos, né? Não sei, quando eu tava escrevendo meu livro, tinha algumas coisas que eu falava, mano, eu não percebi isso antes, sabe? E assim, como é que foi isso? Teve esses momentos Teve. assim? Principalmente, sabe quando? Quando eu fui fazer a leitura final para entregar. Quando eu fiz a leitura final para entregar, eu falei: Meu Deus, quantas coisas aqui que eu precisava ouvir do Senhor. E aí o Senhor falou: Eu tava falando com você e você não tava percebendo. Você só tava escrevendo, né? Quantas vezes eu queria respostas assim, e olha que eu achei que tava recebendo muito, porque igual eu falei pra você, tinha dias que eu ficava em lágrimas escrevendo assim algo, só que tirando só, né? Saindo assim, recebendo dele, mas saindo, escrevendo. Uhum. Quando eu fui, né? Quando eu fui fazer aquela revisão de cada capítulo, eu falava, eu precisava ouvir Eu isso. ouvi isso. Eu precisava disso, sabe? Coisa linda. E assim, você já falou alguns desafios, né? Mas tem um específico que você enfrentou para transformar a mensagem no livro? Você falou sobre. Foi essa questão de ter que entrar na caixa do nada? Foi essa questão de encarar isso também como uma forma de trabalho? Teve mais algum outro desafio para transformar essa mensagem no livro para você ou não? Um Esses foram os maiores. questionamento que eu tive muito enquanto eu escrevia é: será que alguém vai querer ler? Quem será que vai
querer comprar? Ou se as pessoas lerem, será que elas só vão comprar porque são minhas amigas, sabe? Eu tive alguns questionamentos como esses, assim, de, Crise do escritor. tipo, quem vai querer ler isso? Sim, imagina. E foi muito surpreendente pra mim, porque eu pedi a menor tiragem, né? Que a editora tinha, eu pedi a menor tiragem. Eu pedi 300 livros, era a menor tiragem que eles tinham. E nos 2 lançamentos, assim, no primeiro mês, os livros esgotaram, Glória a assim. E Deus. foi pra mim, assim, algo que eu Não imaginava, né? não imaginava. E, assim, ver as pessoas ainda depois falando, como tava falando com elas, foi muito, assim, pra Muito mim. bom quando você recebe os testemunhos, né? É, Cara, eu recebi também. Galera indo trabalhar e chorando no ônibus, tipo, mandando a foto exatamente. assim, mostrando a foto do livro todo pingado de lágrimas, assim. Então, você fala, Ai. cara, que Não, eu já louco tô doida isso, pra meu. ler seu livro já. Não, lê lá e depois você me dá o feedback, me dá o feedback. Bia, bom, e caminhando pro final, vamos para uma aplicação mais prática aqui, né, pro leitor. Que conselho prático você daria para alguém que ainda tá buscando no poço aquilo que só dá para encontrar na fonte? Ai, meu Deus. Meu Deus, eu gostei dessa pergunta, mas ela é bem desafiadora. Esse é meu É de papel, se né? pensar, né? Esse é meu papel, né? Bem, bem contemporâneo, né, para os dias que nós vivemos hoje, nessa correria, nessa, Loucurada, né? é, nessa insatisfação, né, de nunca tá bom, sempre buscar algo nessa fácil informação, nessa chuva, né, de informações que a gente tem. É muito fácil a gente bater no poço o tempo inteiro que a gente só busca na fonte. O meu conselho prático é permita-se desligar. Permita-se realmente descansar em Deus, porque é só assim que você vai deixar de buscar no poço que você só encontra na fonte. Um dos capítulos desse livro fala do descanso, porque Jesus está sentado no poço, né? Olha só. Cansado do caminho. Olha. E às vezes, Marcelo, a gente acha que porque a gente está cumprindo o nosso propósito, porque a gente está fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer, porque a gente está sendo uma fonte, a gente não vai se cansar. Porque Jesus é a fonte, mas ele está sentado no poço, cansado do caminho. Meu Deus. Uau. Só que até cansado do caminho, Cristo cumpre propósito, porque ele não desistiu, mas ele parou para descansar. E eu tenho entendido, né, em Deus, no contentamento que ele tem me ensinado, que o nosso descanso é uma forma de adoração. Meu Deus. Porque só quando a gente descansa, a gente realmente está em rendição a Deus, dizendo assim, eu confio em ti. Porque o salmista diz que ele dá aos que o amam enquanto dormem. Meu Deus. Cara, tá louco, velho. E Muito pra gente forte é isso. muito difícil isso. É que se descansar fosse fácil, não seria mandamento, né? Exatamente. Deus não teria que mandar descansar, né? Descansar é difícil. É Descansar é muito. muito. Ainda mais nos nossos dias. Então, eu acho que parece soar até ofensivo quando você fala pra alguém descansar. Eu É não sei pra você, mas às vezes pra mim o descanso é uma ofensa. Sabe, às vezes muito. eu falo assim, amor, vamos deitar aqui, vamos assistir um filme. Aí eu tô lá assistindo um filme, passa 1 hora, Marcão, 1h20 que eu tô assistindo o filme, eu falo, mano, eu sou um vagabundo. É. Eu sou um preguiçoso. Eu não tô fazendo nada. Mano, eu podia estar escrevendo livro. Eu podia estar Eu podia estar fazendo isso. Eu estudando, podia eu estar podia estar me estudando. Eu preparando. podia estar isso. Podia estar aquilo. Cara, descansa, mano. Desliga. Fica tranquilo, né? E como isso é difícil? A gente já não tem mais tempo com os nossos pensamentos, Não né? tem. Sempre tem alguma coisa invadindo. Tem um outro livro também chamado Pirâmide da Sabedoria. E aí o Brett fala sobre a importância de nós ficarmos a sós com os nossos pensamentos. Ele falou, essa geração não tem tempo a sós, Não. consigo mesmo. Elas não se conhecem, elas não sabem o que elas querem pensar.
elas só pensam no que os outros querem que elas pensem, porque elas não se permitem pensar mais. Então você acorda e você já tá colocando pra dentro o pensamento de outra pessoa. Então é alguém que fala uma coisa da Bíblia, é o outro que fala uma receita do bolo, é o outro que fala da academia, o outro fala como cuidar dos seus filhos, o outro que fala disso, e daqui a pouco você fala, acabou o dia, e você não pensou em nada. Você não se permitiu pensar, porque sua cabeça tá quase explodindo de 1 milhão de coisas que as pessoas estão jogando ali dentro e você não se permite pensar mais, né? Nessa loucurada da vida. Conselho maravilhoso, conselho maravilhoso. Pra finalizar esse episódio aqui, eu quero falar pra vocês que a Kairos também está fechada com a gente, o Colégio Cristão Kairos, que você precisa conhecer mais muito, 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 muito. Além de preparar o seu filho de uma forma excelente para o mercado de trabalho, através de professores capacitados, aulas muito bem estruturadas, tem o propósito, tem princípios cristãos. Então você precisa conhecer muito o Colégio Cristão Kairos. Aqui também na descrição vai estar o link para você entrar no Instagram e conhecer um pouquinho mais do trabalho que eles têm desenvolvido com as crianças. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bea, muito obrigado, de verdade. Foi um prazer, um privilégio ter você aqui mais uma vez à mesa com a gente aqui no Metanoia. Olha para a câmera ali, palavras finais, fique à vontade. Sua câmera foi sua o episódio inteiro, mas agora é mais ainda. Primeiro quero agradecer você, muito bom esse papo, essa conversa, o coração chega e já tá, né? Já pensando em várias coisas. Muito bom mesmo, muito obrigada. Eu que agradeço. O Senhor continue abençoando esse seu projeto, seus projetos, te fazendo prosperar, crescer. Eu tenho visto também o trabalho que você tem feito e, assim, é lindo, né? É lindo. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Presente aqui pra Bia também, ó. De escritor pra escritor, de um escritor mais ou menos pra uma escritora braba. E aí, esse aqui é meu livro, Reconciliados. Pra você que não sabe, o Senhor me deu essa graça aí, ó, de escrever esse livro maravilhoso, com essa temática. Também. Com essa temática que, cara, é a centralidade do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, ele diz que é a maravilhosa mensagem da reconciliação. E ela é uma mensagem maravilhosa que todos nós, como cristãos, precisamos entender, saber o que Cristo fez naquela cruz. E por que eu resolvi escrever esse livro? Primeiro, porque ele nasceu no meu coração, assim, de uma forma muito saudável, através de uma mensagem. E a maioria dos livros que tem sobre a crucificação de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a vinda de Cristo, são livros um pouco mais complexos. Por exemplo, eu li John Stott, A Cruz de Cristo. Para mim é o livro mais extraordinário sobre a crucificação de Jesus, mas é muito denso. É uma linguagem, apesar do John Stott ser o meu escritor favorito, e ele ter uma linguagem leve, é muito denso. A Cruz de Cristo é muito denso, muito denso. Então, basicamente, eu peguei toda essa galera que escreveu sobre Jesus e de uma forma muito simples, prática, bem poética, escrevi esse livro que, assim, ó, cara, você chegou ontem na igreja, você pode ler, você vai entender, você vai ser muito edificado e abençoado. Aqui na descrição também vai estar o link. Se você não encontrar o link aqui, você pode me procurar aí no Instagram, que tem no Mercado Livre, eu te mando o link, enfim, fique à vontade. Mais uma vez, Bia, muito obrigado, Deus te abençoe. Outro presente? É claro, né? Que isso, de olha aí. escritor para escritor. Olha aí, ó. Cara, que maravilha. Vou ler com certeza absoluta. Vou deixar minha esposa ler também. Maravilha. Não, ficou muito lindo, gente. Ficou. Olha aqui, dá pra dar uma E eu ainda tive a honra. Né, ó. A honra. Pega o que tá sem o plástico, esse aqui, ó. Pastor Adson Belo e Pastor Alba Belo prefaciar, então. Vou deixar o Marcão dar uma focada aqui. Olha isso aí, Marcão. Agora ficou lindo. Olha isso, cara. Não, ficou sensacional esses traços aqui. Pegada meio mangá, né? Nossa, ficou sensacional. Sensacional. Vou ler com toda certeza. E aí, a galera pode encontrar seu livro? Pode encontrar no site. Tem lá no link da minha bio. Boa. Tem no site disponível, nós enviamos para todo o Brasil. E também, normalmente, encontra nas agendas onde eu vou atender. Eu sempre levo ele. Muito bom, muito bom. É isso aí. Cadê a trocada? Uma chave virada. Isso é Metanoia Podcast. Valeu, Marcão. Foi.